Oi, Doc! Seja muito bem-vindo para mais um Time Forecast. Hoje, com uma convidada muito especial, que já vou revelar para vocês, a gente vai falar sobre como fechar pacientes high ticket, protocolos high ticket, que é uma dificuldade que vocês têm, normalmente vocês trazem para mim nas clínicas, nas suas clínicas, e é muito importante vocês saberem converter, porque senão vocês estão deixando um dinheirão na mesa. Então, eu vou apresentar para vocês. Eu estou aqui com Luana Rosa, que é mãe de dois, esposa e expert em vendas e marketing de conversão. Atuou por 14 anos no mercado corporativo de grandes multinacionais. Possui certificações internacionais e já recebeu diversos prêmios no Brasil e nos Estados Unidos, inclusive. Olha só o nível da pessoa que estamos aqui hoje. Desde 2020, empreendeu com a LR Consultoria de Vendas, onde ajuda grandes empresas e franquias a estruturar processos comerciais e a treinar equipes para alta performance e conversão. Hoje, ela tem mais de 2.000 alunas em mais de 15 países. Tem uma comunidade exclusiva para empresárias que buscam faturar mais de R$ 100.000 mês, sem precisar trabalhar 24/7. Seja muito bem-vinda, Lu Rosa! Obrigada pela participação. Ai, que felicidade estar aqui, que honra estar aqui nesse espaço teu, tão gostoso, com um público que eu adoro, que é o público médico, pessoas que dedicam uma vida inteira para ajudar outras pessoas e merecem estar faturando altíssimo para isso. Então, uma honra estar aqui junto com você. Exatamente. São pessoas que estudam muito, abdicaram muito, né? De diversos momentos legais e sociais da sua vida. Eles estavam lá estudando enquanto muitos se divertiam, se doando para os pacientes, como você mesmo falou, tratando, curando, cuidando. Então, eles merecem muito ser remunerados, né? Então, hoje a gente está aqui para falar como fechar esses pacientes, protocolos, né? High ticket, porque antes de começar aqui, nós estávamos batendo um papo sobre a dificuldade que a gente vê que vocês trazem para a gente. A Lu é uma grande especialista na área comercial também, de alta conversão, de high ticket também, né, Lu? E a dificuldade que os docs têm, os médicos têm, de quando chega um valor alto, um pacote de tratamento alto, fechar isso, né? Então eu vejo na prática, assim, quando eu vou atender, por exemplo, dermatologistas, elas oferecem 20, 30, 40, 50 mil, mas o paciente ele fecha 4, 5. Aonde está se perdendo? E todo esse valor, se você não sabe converter o tratamento completo, olha só, você perde 20 mil, 15 mil reais por paciente. Então, se eu chego na clínica, eu vejo que estão oferecendo 20, 30 mil e o ticket médio está 4, porque o paciente está fechando 4, né? Então, hoje a gente está aqui para isso, para a gente trazer estratégias para as clínicas para como não perder esses planos de tratamento completos e eu realmente aumentar, elevar o ticket da clínica para outro nível. Então, se apresenta aí com calma, fala aí com o pessoal. Ela é uma amiga já e uma colega de trabalho hoje em dia. Então, assim, como eu falei, uma honra estar aqui junto com você, é um público que eu gosto bastante, que tem muita facilidade de conversar, porque eu trabalho da seguinte forma, e eu penso da seguinte forma, Amanda. 80% do que a gente faz é mentalidade e 20% é estratégia. Então, eu aprendi isso na Marra. Pois é, a gente tem que trabalhar mentalidade no sentido de crenças limitantes, no sentido de merecimento, no sentido de ter a convicção e a certeza de que a gente está ajudando e contribuindo com o crescimento de outras pessoas. E eu sinto que na área médica existe muito estigma, e não só médicos, né, mas dentistas, profissional da saúde de uma forma geral, tem muito estigma, e eu sei que isso é meio que implantado durante a fase educacional acadêmica, né, de que você tá ali para servir, para ajudar, e parece que o ajudar está desassociado a fazer dinheiro. Então, existe um bloqueio inicialmente muito grande de mentalidade mesmo. Então, a gente trabalha a parte de convicção e de certeza de que você está realmente no caminho certo, de que você faz algo muito bom para o seu paciente e que é altamente digno você ser bem recompensada por isso. E na sequência, a gente trabalha a parte de estratégia, né? Mixando a comunicação atraente magnética com scripts, com conversas, com uma condução que leve esse paciente a entender o valor que você tem. E na sequência também funis e mecanismos de processos de vendas para que você tenha vários pontos de contato com esse paciente, tenha a possibilidade de fechar com eles em diversos momentos do ano e da vida dele. Então,
80%, na minha visão, 80% vem dessa parte de convicção, de certeza. Que parece ser simples, mas não é. Que exatamente, que se a gente não trabalha isso, tanto no Todo o resto não anda. Exatamente, quanto no corpo comercial, na sequência a gente consegue implantar a técnica. A técnica, sem a convicção, sem esse elo, é difícil dela conseguir eu falo assim que equipes de alta performance, eu vejo na prática mesmo, elas têm que ser lideradas, tem que ter um líder. E normalmente os médicos terceirizam essa liderança. Ou não querem fazer, ou não fazem. E aí quando eu chego, se eu não transformar o médico, a médica, para ele entender que ele é um líder e ele vai ter que liderar muito mais do que atuar como médico, porque ele é um empresário, né? Ele precisa, aquela equipe precisa ser motivada diariamente. Aquela equipe precisa ter uma pessoa que seja guiada diariamente, entendeu? Então, se ele não muda essa mentalidade que você está falando, ele nunca vai se ver como um líder. Ele vai se ver com aquele médicozinho que ajuda a paciente. Eu falo, não tem problema se você quiser trabalhar sem ganhar. Mas você faz seu negócio, da onde você tira sua fonte de renda e faz compensar tudo aquilo que você estudou, você batalhou para chegar lá, transformando a vida das pessoas e sendo remunerado por isso. E tu abre uma ONG para ajudar outras pessoas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma empresa tem que dar lucro. É dali que você vai tirar dinheiro para viajar com a sua família, para pagar a escola dos seus filhos, para eles pagarem a escola dos filhos deles. Então, assim, é preciso aquilo ali você ganhar dinheiro. E não quer dizer que você está ganhando dinheiro, você está tirando de alguém, né? O que acontece? É uma troca, né? Uma vez eu ouvi você falando isso. Na verdade, é uma moeda de troca. Onde você está ajudando mesmo a pessoa, por exemplo, cirurgião plástico, que você trabalha bastante. A pessoa, ela tá ficando, melhorando a autoestima, se reconectando com ela. Então, melhorando em vários aspectos da vida dela, em vários pilares da vida dela. E, para isso, ela te dá uma moeda de troca para você efetuar o seu trabalho. Exato. Eu vejo que é simples, só que essa mudança de mentalidade é realmente complicado, assim, para os médicos. A base que normalmente eu utilizo, e até fica aqui uma sugestão para quem estiver escutando a gente, a minha visão o mundo é abundante o suficiente para que todos nós tenhamos a possibilidade de ter prosperidade na nossa vida. Sim. Então, quando a gente tira um pouco dessa escassez da frente e pensa na abundância, se todo mundo tem a possibilidade de ter, por que eu também não posso? Né? Então, pensar que o trabalho que você faz nessa moeda de troca é um benefício, muitas vezes, muito maior para o seu paciente do que para você. Então, um exemplo de um cirurgião plástico, você deu o exemplo aí de uma cirurgia. Uma cirurgia custar 50 mil, 60 mil, unidades de real, de moeda, parece grande o montante de uma única vez. Mas se você pensar o ganho que essa pessoa tem em novas habilidades sociais, que esse paciente tem novas habilidades sociais, o ganho que ele tem numa autoconfiança para poder trabalhar, numa autoconfiança com o parceiro, com a parceira, numa autoconfiança com a sua família, sua postura diante da vida. E os anos que ela tem pela frente, uma mulher que faz uma cirurgia com 30 anos, ainda vai viver até seus 80, 90 anos. O quanto ela vai usufruir disso. Gente, eu falo muitas vezes, chega a ser ridículo de barato cobrar 50 mil para uma cirurgia. Porque o impacto é muito maior. Porque é a proporção do que você está entregando. Então, pensar nessa unidade de valor monetária é muito pequeno diante de todo o ganho que você consegue ofertar para o paciente. Então, por isso que assim, eu falo, a primeira chavinha que a gente faz é esse destrave com a mentalidade. E isso para todo mundo que trabalha com clientes, e não olhar o preço, né? Porque o que eu percebo, assim, às vezes o médico até ele entende que aquele valor é aquilo e até poderia ser muito mais. Só que a gente está trabalhando com equipes, né? E as equipes, você vai ver uma pessoa que tem uma vida muito simples. Então, quando ela olha aquele montante, se 50, 60 mil, 20, 30, que seja, são valores altos, né? É difícil para essa pessoa também mudar a mentalidade, para a equipe. E a equipe tem que ser o reflexo do médico, né? A equipe tem que ser os braços do médico ali, porque é ela que está... E normalmente tem uma consultora comercial, né? E essa consultora comercial também não é uma pessoa milionária como, né? Como muitos que estão fechando ali, ricos, enfim. Sim. Então, que para fechar esse valor, né? Se você não você tem que se programar muito para ter esse dinheiro, né? Então, essa pessoa ali, a gente tem que trabalhar a equipe como um todo, né? Sim. E não é só o médico, a gente né? tem várias linhas para fazer esse destrave. A primeira linha, né, que eu falei aqui sobre mentalidade, não só para o médico, mas para a equipe comercial e para a equipe
da clínica, é importante que ele fale a mesma linguagem, que todo mundo fale a mesma linguagem, que a equipe entenda o porquê que ela está ali dentro, né? Qual peça que ela representa dentro daquela equipe, especialmente no caso da equipe comercial, consultora comercial. O primeiro destrave é isso. O segundo, não pensar com o bolso dela. Exatamente. Não é ela E não colocar valor no bolso dos outros, exatamente. né? Isso aí é um grande erro também, os dois lados, não é né? ela. A paciente é uma outra pessoa que vive uma outra realidade e que, às vezes, os 50 mil para ela é um dinheiro tranquilo. É a segunda destrave. E o terceiro destrave é a forma como a gente apresenta os 50 mil, né? Se eu chegar para você e falar assim, nossa, esse anel aqui custa 50 mil. Talvez se você não for uma pessoa que valorize, que goste de joias, uma pessoa... Talvez para você seja nossa, que é absurdamente caro. Mas se de alguma forma esse dinheiro, esse montante, não representa algo muito significativo na tua vida, e você consegue ver o valor e o benefício de ter, né, aquele serviço ou aquele produto, se a gente apresenta de uma forma diferente, a pessoa consegue ver que é possível atingir aquilo ali. Então, você não chega para um paciente e fala assim, tá bom, gostei, então seu tratamento vai ser dessa forma, 50 mil reais. Mas é assim que é feito hoje, na maioria, tá? Quando eu chego e vou fazer o diagnóstico empresarial, que eu olho a empresa como um todo mundo já chega, é tanto. É assim, normalmente como funciona? Se vocês fazem assim hoje, vocês estão errando feio, Doc. A sua clínica está errando feio e tudo bem. Vocês não estudaram para isso, os médicos não estudaram para isso. Então, parabéns para quem está assistindo isso aqui, tá indo atrás de como eu posso fazer diferente. Mas o que acontece é, você entra numa sala da consultora comercial, aquela sala totalmente seca, branca, com uma mesa, não dá, né? Com cara de agora vou pegar o seu dinheiro. Sim. Isso é péssimo. Sim. Vou te convencer ou não. Entrou convencimento na venda, você sabe, acabou, né? Aí, a pessoa, oi, tudo bom? Como foi a consulta? Gostou? Já dá pra ver que, putz, vai começar, não adianta me enrolar. Aí, senta e fala, o paciente pergunta, e aí, quanto que é? Esse aqui, foca no preço. Eu falo assim, antes da paciente falar sim, antes de você passar o valor agregado, o paciente falou sim, aí você fala o preço. Sim. Não é o preço antes do sim. Mas a paciente, ela fica perguntando o preço. Então, porque você não está sabendo conduzir a venda para falar tudo isso que você estava trazendo, Lu. Que é realmente quanto que você vai gerar de valor na vida daquela pessoa. Qual é o impacto social que você tem na vida daquela pessoa, né? Isso torna tão pequeno. Esses dias foi interessante que eu estava conversando com uma pessoa aleatória, e enfim, e eu comentei, porque tem médicos que já estão cobrando 5 mil a consulta. E ela falou, meu Deus, que absurdo. Eu falei, não, é médico de medicina integrativa. Ele vai te dar mais anos de vida, muito provavelmente, ele vai te dar uma qualidade absurda de vida pro seu trabalho, para você ficar com seu filho, para você viajar, para você curtir a vida. Você vai ter outro desempenho em todos os pilares da sua vida. 5 mil é nada. Você gasta 10, 15, 20 numa bolsa. Eu conheço a pessoa. Uma bolsa. O que essa bolsa vai te trazer? Status, estética, estilo. Daí ela começou a olhar e falou, putz, é verdade, né? Não é muito. Por quê? Porque daí eu trouxe a outra visão. Sim. Você entende de você falar só preço e de você trazer o valor. Lógico, eu não estava vendendo para aquela pessoa, era um bate-papo, por isso veio o preço antes. Mas é isso. Então, a diferença de você olhar para o preço e de você olhar para o valor, porque muito se fala de valor agregado. Agora vamos falar na prática. Como você apresentar isso para o paciente? Perfeito, adoro isso. Eu sei que você adora. Teoria. E eu gosto que os médicos saiam daqui, os docs, eles saiam daqui e apliquem, sabe, Lu? Gere valor e tudo isso. Eles pararem o tempo deles, que é valioso para nos assistir, e ele sirva de algo prático na vida deles. Então, assim, Lu, estou na sua frente. Olha só, isso aqui não é para qualquer um, hein? Estou na sua frente, sou a paciente. Você vai me oferecer um tratamento, uma cirurgia plástica. Vamos lá. Perfeito. Bom, vamos pegar o caderninho, então, anotar alguns bullet points, né? Algumas coisas que a gente tem que acontecer para o momento da gente falar do preço, ele ter uma leveza, ele ter uma sutileza. Então, os pontos de contato que acontecem antes do paciente chegar na tua clínica, os pontos de contato durante o paciente na sua clínica, eles são imprescindíveis para que quando a gente chegar no momento de apresentar o preço, ele tenha essa fluidez, essa naturalidade. Então, a venda, e nenhum tipo de venda, quando ela tem muitas quebras, muitas rupturas, ela se torna uma venda seca.
Aí é a venda que você tá com o paciente desconfortável, você pode ver que ele tá meio nervoso. Pode observar, especialmente a paciente, quando é a mulher, ela vai com a bolsa, né? Se ela tá com a bolsa ali em cima do colo, você É pode uma ter barreira, né? certeza que ela tá criando uma barreira porque ela tá totalmente desconfortável naquele momento. Então, assim, tudo que você fez antes vai impactar para que nesse momento a bolsa dela esteja aqui do lado e não a bolsa dela esteja no colo Eu dela. falo, vai impactar pra você agarrada gastar ali. menos ou mais saliva, que é aquela coisa que você vai ter que falar, mas Exatamente. isso tá no convencimento, né? Que daí não é Perfeito. legal. Então, todo o trabalho que é feito, no caso do médico que trabalha com a rede social, então o trabalho que é feito dentro da rede social, de branding, de comunicação, de posicionamento, ele vai ter um reflexo lá na frente. Então, como essa paciente chegou até você? Ela chegou até você porque ela viu que você é uma pessoa de confiança, de valores próximos aos valores dela, que você entrega a transformação que ela está esperando no final, que você tem uma condução de fala que é acolhedora ou que é mais direta, vai depender do tipo de paciente que você atende. Tudo isso que você trabalha de comunicação dentro da sua rede social vai impactar no momento para ela tomar a decisão de marcar uma consulta com você, certo? O valor que ela pagou para essa consulta vai impactar, porque se ela paga para um médico R$ 100 numa consulta, e ela vai fazer uma consulta, sei lá, aqui em Brasília, por exemplo, no setor comercial sul, e vai pagar R$ 100, e depois você vem com uma cirurgia de 50 mil, é muito discrepante para ela. Ela não espera isso. E o volume de pessoas desqualificadas para aquele pagamento, você vai atrair um monte de gente que está desqualificada para aquele pagamento. Então, você vai ter um nível de conversão muito baixo, uma quantidade de nãos muito altas. Então, assim, o quanto você cobra para sua consulta, não estou falando para cobrar 5 mil na consulta, não. Mas onde está localizado o seu consultório ou a sua clínica, o valor que você cobra para você poder chegar até ali, o quanto você cobra de agenda. Então, se R$ 500 numa consulta e ela tem que pagar 250 de antecipação, isso já dá uma conotação de profissionalismo, ou seja, minha agenda não está aberta e disponível para qualquer pessoa. Quem conduz, quem manda ser eu sou o anfitrião da casa. Exatamente. Então, se você não puder participar da sua consulta, eu não vou ficar aqui parado 1 hora te esperando sem nada. Você pagou alguma coisa por isso. Então, todos esses detalhes, essas nuances, elas vão dando para o paciente que vai chegar até ali uma comunicação de esse médico é um médico sério, essa médica é uma médica séria, ela está trabalhando para me servir ali no final. Isso dá conotação positiva. Chegou ali dentro da clínica, ou chegou dentro do consultório, a ambientação do consultório, tudo que foi ofertado para ela, os pontos de contato. O que são pontos de contato? Só para ficar claro. Caso você tenha quando é consultório é um pouquinho mais difícil, porque é mais restrito. Mas quando você tem uma clínica, eu chego na recepção, tenho uma recepcionista para falar comigo, isso é um ponto de contato. Depois eu tenho uma secretária, tá ali sentada no ambiente, é um outro ponto de contato. Eu tenho Gosto muito de recepcionista, só que raramente a gente encontra. Aí eu tenho a copeira que vem e me pergunta o que eu preciso, se me oferece um cappuccino, me oferece um café. E na maioria das clínicas que eu trabalho, a gente já faz um trabalho de branding com um café da manhã, ou com um de jejum, dependendo, porque às vezes faz aquela bioimpedância, então precisa de um alimentozinho depois, que vem o suco, o copo que foi colocado esse suco. Todos esses detalhes, essas nuances, vão dando para o paciente uma ambientação, onde eu estou num local mais sofisticado, estou num local mais elegante, estou num local que tem preocupação com o paciente. E preocupação tem preço, gente. Preocupação tem preço. Né? Então, todos esses pontos de contato. Teve a recepcionista, teve a secretária, teve a copeira, né? Algumas clínicas que eu já trabalho já tem um motorista que tipo busca em casa, então esse é um outro ponto de contato. A paciente está ali aguardando, passa uma pessoa que trabalha numa área, numa RH, ela passa da bom dia. Detalhes que fazem bastante diferença, que eu gosto bastante de colocar no processo de vendas. Tem uma ficha de todo mundo que vai ser atendido no dia. Todos os profissionais que vão estar naquele dia dentro da clínica, eles têm que saber o nome de todas as pacientes. Então, passou uma pessoa da RH que de repente não vai ter contato com você, do administrativo, que não vai ter contato com o paciente, ela tem que saber que ali está a Luana sentada. Bom dia, Luana, tudo bem? Eu sou a Amanda, do administrativo, seja bem-vinda. Não, que eu vejo assim, que quando eu faço diagnóstico, eu fico sentada na clínica pelo menos 1, 2 dias avaliando como que está funcionando, né, aquela empresa, aquela clínica. E aí o que eu vejo, assim, diversas vezes, cuidado, são detalhes. As pessoas escolheram você, escolheu o médico, né? Ele escolheu o médico para estar entre tantos, você foi escolhido. Então, dê valor. A pessoa sentada na recepção, você já deve ter visto isso acontecer. Oi, você poxa, a pessoa agendou o horário dela, tá na agenda quem é ela. Dar uma olhadinha. É só dar uma olhadinha. Não, as clínicas que a gente trabalha não são clínicas
com volume de pacientes. É Sim. horário agendado, 1 a 1, Sim. né? Máximo 2 pessoas na recepção. Então, assim, o nome da pessoa é bem importante, né? Perfeito. A gente não está falando de uma clínica popular nesse caso, né? Uma clínica popular, ela tem uma outra tocada para volume de vendas, assim, que é um outro aumento. Porque a gente está falando de clínicas que trabalham com ticket, né, de high ticket. Nesse caso, assim, eu acho uma falha tremenda as pessoas não saberem o nome da paciente que está sentada, especialmente quem tem contato, que é a secretária, Normalmente é a secretária que recepcionista. pergunta. Exatamente. Só que a gente expande isso para a copeira, para o motorista, para o administrativo. Todas as pacientes que estão ali, elas são únicas. E é muito especial ela saber que o nome dela tá fixo na cabeça de todo Que mundo que tudo passa está por ela. preparado para recebê-la, né? E quando vai uma Exatamente. visita na sua casa, você sabe o nome da visita. Exatamente. Né? Então, assim, a pessoa parou o tempo dela para ir na sua casa, você vai recebê-la. Eu falo assim, a clínica é o anfitrião. Então, você tem que receber bem aquela pessoa, para ela se sentir acolhida, se sentir especial. É muito importante Exato, isso, né? exato. E é o que você falou, é bem relevante, assim. Cada etapa da jornada, ela conta ou não, positivamente ou de forma negativa, Pensa né? como se fosse, assim, uma pontuação, uma gamificação. Isso. Então, cheguei, no exemplo, numa clínica que já consegue estar nesse momento. Teve um motorista que me buscou na minha casa, um carro bacana, limpo, motorista, um carro sofisticado. Poxa, contou ponto ou não contou? Cheguei, abriu a porta para alguém me recepcionar. Tem uma recepcionista falando: olá, Luana, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Conta ponto ou não conta? Eu falo como se fossem duas balanças. A balança do preço e a balança do valor. Por exemplo, lavabo sujo, preço. Vai pesando a balança do lado de cá. É isso. Lavabo sujo. Alguém abriu a porta? Não. A médica entrou no consultório, a médica não levantou nem para te dar um oi. Te dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Antes disso, Vai caindo. Ana, Então eu tenho que ver, porque senão a hora que chega no comercial, o comercial tá com a balança muito lá embaixo do negativo do a conversão preço. vai ser muito mais suada. Se É acontecer. muito mais suada, porque ali o comercial tem que fazer milagre. E normalmente se coloca a culpa muito no comercial. Só que ele não faz milagre, Exato. né? Tudo contou positivamente e negativamente antes. Aí você me falou uma coisa que eu vou só fazer um parênteses antes de continuar a jornada. A médica entrar na clínica, ou o médico entrar na clínica, não dando bom dia para os pacientes que estão sentados ali. Gente, isso é surreal. Assim, como a gente pode falar assim, é um descaso tão grande com quem se programou para estar ali com você. Você sabe que é a médica, o paciente sabe que você é a médica. Lógico, O paciente né? te procurou de alguma forma né? antes, exatamente. E você passa a me dar um bom dia. O paciente se sente péssimo. Isso já aconteceu comigo de forma particular. Isso é horrível. Então, bem... detalhe assim, um parênteses, pelo amor de Deus, se você tá fazendo isso, respira, pausa. A tua venda pode estar bem errada já daí, tá? Exatamente. Ele já queimou um cartucho grande, Bem né? grande. Já colocou o lado da balança, pesou a balança. Não, o clima de barreira negativo já tá bem grande. O paciente, você vai ter que ter uma performance surreal dentro da consulta, e ainda assim, se for uma consulta que requeira um acompanhamento muito grande, no caso da cirurgia plástica, tem vários pós, né? Pós de contato, você tem que ir lá 7 vezes depois que você fez uma cirurgia plástica, você tem que ir lá num pré-consulta. Tem que ter muitos pontos de contato com o paciente. O paciente fala: não sei, não me senti acolhida, não me senti especial, não sei se essa Segura, vai né? me operar. Exatamente. O que acontece? Tem que prestar muita atenção, que eu vejo um erro drástico, eu converso até com clientes minhas, elas falam: nossa, minha amiga, minha sócia, exatamente isso que você está falando. Então é legal tocar no assunto que o médico, com todo respeito, tem um ego muito elevado muitas vezes. É um assunto delicado, é um assunto super... Mas o que acontece nesse momento? De verdade, eu tô nem aí com o teu ego. Eu como consultora. Pode se achar, pode não se achar, pode ser, pode não ser, não tô nem aí. Só que o ponto que dentro da clínica é sobre o paciente. Não é sobre você. O centro tem que estar o paciente. Porque se tá você vai criar planos de tratamentos que convém pra você, você vai vender do jeito que convém pra você vai usar a roupa que convém pra você, a arquitetura que convém. Ah, Amanda, mas tem que combinar comigo. Sim, mas tem que conectar com o paciente. E toda aquela experiência tem que ser sobre o paciente. Quando você entra numa recepção e você não dá bom dia pro seu paciente, é sobre você. Você já mostra pra ele exatamente. Não é sobre o paciente. Você tá pensando em você. Então, assim, as médicas têm me trazido muito isso dentro das clínicas. Então, quando eu vejo que a médica tem um ego muito elevado, antes de fechar, na nossa primeira reunião ali, né, de aplicação, eu falo assim: você tá pronta para baixar esse ego?
Você tá pronta para ouvir tudo que eu tenho para dizer? Não, não, tô pronta. Às vezes eu falo, não sei se eu tô pronta. Eu falei, tudo que você tá fazendo até agora, deu certo? Não. Você quer continuar dando errado? Ou quer continuar? Porque tem muita clínica aqui em Brasília, é muito comum, que está faturando, por exemplo, 250 mil. Sim. Só que está em 250 mil há um ano. Quem não está crescendo está morrendo. Sim. E não estão enxergando isso, né? E é o que está acontecendo agora no mercado. Pessoas que não estão sendo assessoradas com consultoria, não estão buscando melhorias, tá perdendo faturamento. Eu vi muita médica falando, não, porque meu faturamento abaixou. Eu falei, querida, tem gente que tá... Eu tenho clínica de, com todo respeito, de dentistas que estão faturando 1 milhão no mês. Sim. Eu tenho neurologistas que têm essa previsibilidade de faturamento. Não é neurocirurgião. Então, se as pessoas fazem procedimentos, cirurgias, planos de tratamento, dá para faturar muito alto. Sim. Então, assim, eu vejo que o que não está se entendendo? Quando você deixa o médico no centro... Então, vou dar um exemplo bem prático, gente. Eu tenho uma situação com uma médica que ela quer focar no público masculino, tá? Só que ela é extremamente romântica. Então a clínica é toda rosa. Ela usa flores, ela usa o cabelo compridão do lado, parecendo uma menina. E aí o que ela faz? Ela vai lá e tira umas fotos bem assim, robustas, de preto, cara séria, não sei o que. Pronto. Aí ela tira foto e posta no Instagram. Ela acha que isso conectou tudo. E aí nos stories ela tá sempre de flor, sempre romântica. Renda, laços. Exatamente. Então começa lá no início. Por quê? Porque ela tá olhando pra ela. Amanda, mas eu gosto. Mas tem que ir mudando um pouquinho os elementos. Não é mudar radicalmente. Talvez mudar o tom. Não usar rosa, usar isso, mas usar um tom um pouco mais, um azul mais fechado. Porque senão é sobre ela e o faturamento vai ser impactado. A parte do arquétipo do médico, o posicionamento dele visual, é um ponto interessante, sim, para gerar conexão para atração, né? Ele trabalha um pouco do mago, né? A gente pensando... O arquétipo do mago... A parte inicial... Tem muito ali, que essa coisa um pouco mais... Não é lúdico, mas é a transformação. Muito focado na transformação, né? Cada um vai ter uma condução, tem que olhar a estrutura do que a pessoa tem de comportamento, do que ela gosta, também, porque é a vivência. Tem cirurgiões que é outra arquétipo. Tem que ter o cuidado também para manter a essência do que o médico gosta também, se sente bem. Mas pensando na parte de atração para pacientes, sim, você não ter conhecimento sobre a sua persona no momento que ela vive, vai chegar na conversão, não tem conversão. Não tem como ter conversão se você não sabe para quem você está vendendo, né? Então, esse exemplo que eu dei aqui dos pontos de jornada, dos pontos de contato de aquecimento com o paciente, que também vão acontecer durante a consulta e tudo mais, tudo isso é para fazer o momento da conversão, que é o final do processo da venda, ser mais natural, ser mais leve e ser mais óbvio para o paciente. Então, quando você fala 50, para ele é óbvio que esse é 50. Ficou até barato, porque ele, na verdade, estava ancorando para 70, para 80. De tanto que você foi levando ele para esse pensamento. Então, exatamente. Tem que ser um Fica pequeno o valor. Nossa, 50, mas ela vai chegar a 10? Vai ser e eu trabalho muito com clínica de dermatologia. O que acontece? Elas falam, Amanda, mas meu ticket é 4 mil. Eu falo, gente, o ticket abaixo de 10 mil é muito baixo. Se você está oferecendo 20, 30 mil, uma média, vamos colocar assim, de 20 mil, você está fechando 4 mil, nem 50% que você ofereceu, você está fechando, né, de ticket médio. Então, o que está acontecendo ali? O paciente, o que acontece muito na prática, ele marca o Botox. Ou skincare. Então, o que ele imagina? Eu vou gastar 2 mil reais no Botox, ou vou fazer meu skincare, vai dar, sei lá, 800 reais, né? Porque já sabe, a pessoa já sabe hoje em dia que skincare é caro. Tem uma base. Tem uma base. Então, ela fala assim, com consulta tudo vai uns 2 mil e pouquinho. Chega lá, você oferece 25. Então, esse gap tá muito grande do que é a expectativa do paciente. Então, o objetivo na clínica tem que ser quebrar isso. E tudo isso que você está falando vai ajudar ele a entender que não vai ser 2 mil. Eu não vou sair daqui com 2 mil. Exatamente, não vou sair daqui com 2 mil. E foi muito legal, porque eu estava fazendo cliente oculto nas clínicas, e essa é até uma pessoa que não é minha cliente, mas eu entrei em contato com ela, e ela aplica muito parecido do que eu estou aplicando nas clínicas. E aí eu estava entrando em contato com o paciente, né? A minha equipe entra lá, a gente faz o cliente oculto como se a gente fosse paciente. E eu falei, caramba, essa clínica aqui me travaria para fazer o Botox, mas porque o que aconteceu? Vamos lá. Que é legal, não é ruim. Ela colocou lá que eu perguntei que eu gostaria de agendar o Botox e tudo mais. Normalmente eu começo assim, cliente oculto.
Ela falou, olha, eu quero saber o preço, né? Já lido como o paciente lida. Sim. Quanto é o Botox? Aham. Aí ela colocou lá, o Botox custa 2.200, né? Posso agendar? Mas aí colocou todos questão de valor agregado, o Botox, ela também vai pedir exames, olhar a sua parte, né, a sua saúde de forma integrada, blá, 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 blá. Tá, legal. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas tá incluída a consulta? Uhum. Ela não falou nada. Aí ela falou, não, a consulta é R$ 800. Mas se você investir mais de 5.000 Uhum. dentro da clínica, você não paga a consulta. O que ficou interessante ali? Uhum. Eu entendi que eu vou gastar no mínimo 5.000. Sim. Se eu for, no mínimo 5.000 vai ser oferecido para mim. Sim. Então eu já subi. E aí o que eu pensei naquela hora? Putz, eu sendo paciente, eu não quero gastar mais que isso. Eu só quero Botox, porque eu já fiz 1 milhão de coisas no meu rosto. 1 milhão não, mas várias coisas. Então, nesse momento, eu sempre preciso de Botox. Putz, eu vou lá, vão me oferecer mais coisa. Eu não ia passar. Tenho certeza que eu não ia passar. Então, melhor nem ir esse paciente de ticket baixo, entendeu? Sim. Porque a médica perde o tempo que ela poderia estar oferecendo um ticket bem Isso maior. chama-se qualificação de paciente. Ela fez a qualificação perfeita. O cliente que trabalha com o high ticket, ele tem que ele tem que ter um modelo de qualificação para o paciente chegar até ele. E aí, como eu falei, a rede social vai ser um elemento de qualificação, vai ser um ponto de contato com qualificação, a recepção vai ser um ponto de contato com a qualificação, o preço da consulta vai ser um ponto de contato com a qualificação, o fato de antecipar 50% do valor da consulta é uma forma de qualificação. Tudo isso são pontos de qualificação. Então, aí quando chega dentro da consulta, o médico direciona e conduz a paciente, né? Vai usando a escutativa, entendendo quais são as necessidades. É quase que uma terapia, né? Uma boa consulta, ela tem que ter essa característica da pessoa se abrir a ponto de falar quais são as vulnerabilidades que ela tem, o que incomoda. A paciente tem que estar confortável a esse ponto, de nomear e mostrar tudo que para ela está desconfortável, para o médico poder ter uma condução e orientar de acordo com o serviço que ele oferta, o que seria, na visão dele, na experiência dele, o melhor para aquela paciente. Então, é isso que tem que acontecer dentro da consulta, não ao contrário, né? Acontece bastante também. Da paciente nem abrir a boca e o médico nem olhar na cara e falar, tá bom, tá aqui, ó, a sua lista de coisas que você tem que fazer como se fosse um protocolo padrão para todo mundo. Ou pior ainda, ele nomear o que o paciente precisa. Isso é erro gravíssimo, tá? Assim, nossa, isso é gravíssimo na estética. Eu já saí de médica, que eu cheguei para fazer um botox, saí de lá me achando horrorosa. Quando eu não quero ficar aqui. Quem nomeia é paciente. O médico tem a obrigação de conduzir, abrir canal de escutativa, fazer perguntas de diagnóstico para entender quais são as necessidades que ela tem. Dentro do que ela tem, dentro do que ele tem de visão, a gente tem que ter um casamento, né? Ah, você se incomoda com o teu queixo? Ok, mas eu vou te explicar que não é o queixo que está te incomodando. Na verdade, se a gente trabalhasse essa parte aqui, manipular, seria... Aí entra a parte técnica. Exatamente, aí entra a expertise do médico e a visão dele de técnica, né? Exatamente, a visão dele de como ele melhoraria aquele aspecto que incomoda a paciente. Mas não ele nomear, falar, eu vi que no seu queixo tá ruim. Não. Se a paciente se incomoda com minha situação, e aí eu sempre uso esse exemplo pra eles. Eu falei, gente, eu fui numa médica lá atrás, quando eu nem trabalhava ainda com consultoria específica, especializada em clínicas médicas, e ela invocou com a minha papada. E assim, olha a situação. Eu tinha acabado de ser mãe, meu filho tinha 3 meses. Eu tava num momento vulnerável, eu citei isso. Não falei, nunca tinha olhado a minha papada. E eu saí de lá pensando, meu Deus, eu tô Meu Deus, eu virei aqui, sei lá, uma garça com aquela papada horrorosa, assim. Então, é isso. Tem que cuidar muito, porque ali quebrou. Aí, o que eu acabei fazendo? Eu queria fazer mais coisas. Fiz só um botox, fui embora. Cara, não me senti bem, não me senti acolhida, não me senti respeitada, não me senti olhada, não me senti escutada. Esse não é o local. E esse é o perfil, tá? A maioria das clínicas hoje, pacientes que fecham alto ticket, são mães que se desconectaram consigo mesmo durante a maternidade. Você sabe, a Lu tem um baby, tá assim, plena, mas tem uma baby de 11 meses. 11 meses. A Laís, coisa mais fofa. Então, você sabe como é. A gente tava conversando isso antes de entrar. É uma dor latente mesmo, né? Que a gente começa a cair, né? A gente desmancha, não se reconhece mais, né? Então, esse público, ele vai bem vulnerável. Então, se você não souber lidar, a venda não conduzir. E aí, o que eu falo? O paciente, no caso, que a gente fala na cliente, ele já disse sim lá atrás.
Quando ele marcou a Ele já consulta. disse sim quando ele te viu na rede social, quando ele recebeu uma indicação sua, no caso, né, no off. Tem muitos médicos que trabalham muito mais o off do que o on, mas, enfim, seja pela rede social, seja pela indicação. O momento que ela passou o cartão para fazer uma consulta com você, ela já disse sim. O momento que ela foi bem conduzida, bem respeitada, bem acolhida dentro da sua clínica, ela disse sim. O momento que ela tá na consulta com você e ela se sentiu respeitada, olhada, escutada, ela também disse sim, falou, esse médico ou essa médica é a pessoa que eu quero realmente fazer meu tratamento, que eu quero fazer minha cirurgia, que eu quero ser tratada, que eu quero ser conduzida. Ela disse milhões de sims lá dentro. Quando a gente vai para a parte comercial, que seria não somente a condução do preço, mas o como essa paciente pode pagar, como que a gente pode fazer por ela, Sim. tem que ser leve. É como eu falei. Aí, o que acontece? Beleza, acabou então nossa consulta, agora a Amanda vai fechar, vai te passar os valores. Pum! Agora Quebra. show me the money, né? Calma. Não pode ter essa quebra. E é o que tem normalmente. Não pode ter essa quebra. Então, assim, passar a paciente para a área comercial, para a consultora comercial especializada, tá, gente? Tipo, não é a secretária que faz isso, não é a secretária que vai ter expertise. Não é custo, né? Para conduzir. Pensa que se você tem uma pessoa que está te economizando tempo dentro de uma consulta, pensa se você tem uma pessoa que está especializada em fazer follow-up, porque o médico não tem a menor condição de fazer um follow-up. Follow-up, explica o que é. Pós-venda, É o acompanhamento de pós-venda. Muitas vezes o paciente não vai ter condições de fechar exatamente naquele momento da consulta. E tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso. Tem gente que acha, a paciente não fechou na hora, ela não gostou. Não. Tem gente que tem que conversar em casa mesmo. Às vezes ela tem que conversar com o esposo, às vezes ela tem que olhar as finanças dela, às vezes ela tem que setar aquilo na cabeça dela como uma decisão. Cirurgia plástica é muito isso, né? Não é simplesmente o valor dos 50, 60 mil, dos 100 mil, dos 200 mil, não é isso. Tem que ter uma organização, às vezes tem filhos. Eu tenho filho, eu tenho que me organizar, eu tenho que planejar um momento de férias, eu tenho que ter a certeza de que realmente essa mudança eu quero fazer no meu corpo, que realmente é algo importante A pra jornada mim. do fechamento de venda, a Exato. jornada do fechamento de cirurgia plástica, ela é a mais longa. Ela é mais longa. Normalmente, eu consigo trazer hoje para os meus clientes, né, para as minhas clínicas, um circuito de vendas que às vezes circundava às vezes 50 dias, 60 dias, para 7, 14 dias no máximo. Então, meu trabalho é muito focado nesse ciclo Você de vendas acaba mais perdendo o curto. paciente. O aquecimento do paciente você perde bastante. Então, o meu trabalho é muito de reduzir esse cycle time. Mas não tem problema, desde que você tenha uma pessoa especializada para poder fazer esse follow-up, esse acompanhamento do pós-venda. Tanto pós-venda para quem não fechou. Como conduzir isso, né? Isso, e para quem fechou. Porque o médico não vai ter condição de fazer isso. E a sua secretária não tem condição. Porque daí o que acontece? A secretária manda lá. E aí, vamos fazer a cirurgia? E aí, conseguiu decidir? Gente. E ela faz isso uma única vez e depois ela te passa isso como vermelho. Aquela paciente não quer, ela nem respondeu a mensagem. Acabou. E aí, pra ela, acabou. Ou seja, você gastou ali 1 hora e 10 dentro de uma consulta e acabou. Com follow-up depois de uma mensagem xoxa e acabou. E foi isso. Você podia ter fechado um ticket de 20 mil, 10 mil, dependendo do que você trabalha. Eu tenho um cliente de cirurgia plástica que a gente aplicou, que deu super certo, assim. A gente colocou a consulta a 1.400, tá? Já começamos aí. Uhum. E a consulta, ela era 600, a gente foi para 1.400. E aí, se a pessoa fecha no dia, a gente abate a consulta. Mas tem um mínimo, né? Não vai fazer um silicone de 12 mil e bater consulta. Uhum. Mas a partir de 20 mil reais, ela abate a consulta. Então, se a pessoa pensa assim, putz, 20 mil, 1.200, me dá uns 6, 7% de desconto, né? Que já é 1.200 reais. E nisso, na venda, a gente fala, olha, esse é o valor que você vai comprar as meias que você precisa, vai comprar todos os utensílios que você precisa para o pós-cirurgia, né? Então, e ainda os medicamentos, tá tudo aqui. Então, é como se você ganhasse isso, né? Esse valor. E aí, tem fechado bem mais já. Legal. Tem conseguido fazer o fechamento na hora. O melhor momento, certamente, é quando você está na frente do paciente. Não se discute isso, né? O melhor momento de aquecimento. Ele acabou de se encantar em toda aquela jornada, como Ele tá encantado, ele tá apaixonado, ele tá animado, tá excitado com aquela possibilidade de realizar aquele sonho. Então, sem dúvida, fechar na hora é muito mais gostoso. Dermatologia é mais fácil. Cirurgia plástica, normalmente as pessoas vão em 3 médicos. Ciumente, se a cirurgia é muito grande, vai limpar o corpo inteiro, vai fazer uma abdominoplastia. Então, assim, ela quer ouvir outras opiniões também, né? Ou não. A ideia é fazer com que chegou no meu médico, quando é o meu cliente, quando chegou no meu médico, você vai ter certeza de estar no local certo.
Mas acontece, assim, da pessoa que talvez eu fazer uma pesquisa até interna, né? Com as amigas que já fizeram, ver como é que ficou o corpo, ver fotos de antes e depois. Só que o ponto é o que eu falo. Enquanto ele tá fazendo essa pesquisa, se ele saiu dali, lógico que você não vai. Ah, não, realmente tem que pesquisar. Não é isso que eu tô falando. Mas se acabou que o paciente saiu e se perdeu, né? Você tem que acompanhar ele enquanto ele faz isso. Então, ele tá lá na jornada dele de ir em outros locais, mas você tá ali dando assistência. Poxa, ele vai falar, olha isso aqui, eu nem fechei. É uma condição muito sutil e aqui muita gente... Tem que ser elegante. É muito sutil e aqui fica uma orientação para vocês. Não gosto da palavra dica, mas fica uma orientação. O high ticket, ele necessita um pouco do gatilho do desapego. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um aquecimento com follow-up. Aí, aqui é onde a galera se perde. O desapego é deixar o paciente solto e ele volta se ele quiser. E não. O desapego é posicionar e mostrar que até aqui nós chegamos. Mas não tem um desconto. Não, até aqui nós chegamos. Esse é o ponto. Exatamente. Né? Você tem interesse em fechar agora, precisa voltar para casa e conversar com o marido, tudo bem. Mas aí, daqui, do gatilho do desapego, para ir para um follow-up, o que acontece muito é a perda do paciente porque fica frio. A galera deixa a pessoa escapar e quando ela quiser, se ela quiser, ela volta e manda uma mensagem. Quem conduz a venda é o vendedor. É o vendedor. Seja o vendedor médico, seja você fazendo esse papel. Seja até mesmo a secretária. Seja até mesmo a secretária, se for o caso no momento, e seja especialmente a pessoa do comercial. Então, esse próximo passo, nosso próximo contato, ele já está marcado. Você não deixa um paciente sair do consultório de uma apresentação, de um protocolo, uma apresentação de um processo, sem ter um próximo passo. Quando que é o próximo passo? É amanhã? Você vai conversar com seu esposo hoje à noite? É amanhã que a gente vai voltar a conversar? Não, é na segunda-feira? Deixar tudo combinado. É daqui 2 dias? Até porque quando você entrar em contato, a pessoa já vai estar... não vai ser aquela coisa toda de comprar. Tá combinado, ela espera o teu contato. Exatamente. Né? E o que a gente tem feito também, que é bem legal, principalmente cirurgia, eu entendi, como consultora comercial, eu entendi que a pessoa vai para casa, né? Se ele não converteu, vai ter pessoas que vão realmente levar para casa. E ela vai ter que fazer uma venda, mas ela não é você vendendo, ela não é tua consultora, ela não é secretária, ela não é o médico, e ela não tem o conhecimento tão aprofundado, que quando a pessoa conhece muito do produto e do serviço, é mais fácil de vender. Ela não tem todo esse conhecimento, tudo aquilo que você falou, ela não vai lembrar para conversar para o marido. Então, o que a gente começou a fazer é um material bem didático, e até explicando as partes do corpo, e aí simulando. A gente coloca dentro de um programa onde a gente simula o antes e depois, como que vai ficar isso depois. Então, a pessoa ali, por exemplo, vai fazer uma cirurgia do nariz. Como que ficaria a foto dela com aquela, né, uma projeção do que deve ficar no nariz dela com aquela cirurgia. E ela leva isso para casa, para o marido, sabe? Assim, pontuado, aonde que vai ser arrumado, aonde vai ser... E aí ajuda ela a vender isso em casa. Isso. Entendeu? A expertise de uma comunicação magnética, ela está justamente em você passar para o paciente, passar para o cliente as palavras, as frases que devem ficar presas na cabeça dele. Exato. Ele não vai absorver os 100% do que você fala. Exato. Mas os 10%, os 5% que forem absorvidos, que é exatamente isso. E você conduz o que vai ficar na cabeça você dele. Tem que, exatamente, deixar muito claro o que tem que ficar impregnado na cabeça do cliente. Então, a imagem, ela, sem dúvida, ela facilita esse processo. Então, quando eu for passar para o meu marido, né, quando eu for passar para minha mãe, quando eu for passar para alguém que eu tenho de confiança, o que eu tive de experiência da clínica e se é realmente aquele médico que eu vou fazer o meu processo, a imagem, sem dúvida, é uma excelente aliada, seja um vídeo, seja um material gráfico que você tem daquilo ali, seja uma foto, enfim, algo que o terceiro consiga visualizar ajuda bastante. Mas a expertise de saber como conduzir esse script e colocar as palavras e as frases-chave nesse fechamento para que o paciente seja capaz de replicar isso para um terceiro, aí tá a sabedoria, né? E a necessidade, muitas vezes, de contratar uma consultoria especializada. Aí a gente tem que entrar dentro da clínica e ensinar isso passo a passo, né, Lu? Então, é um desafio, é o que você citou aqui no Time Forecast, é muito interessante. Uma consultoria especializada na área da saúde, em clínicas high ticket.
Porque é outro mundo. Exatamente. Né? E a gente não é tá contratar uma acostumado. social e falar, a social vai se virar com isso aqui. Ah, Não, vou pagar R$800 na social, ela faz. É importante também, tem que ter. sim. Inclusive, a gerente administrativa, a consultora comercial, elas são pessoas que têm que ter. A consultoria não substitui. Sim. A gente guia, assessora, mostra o caminho, né? Eu falo que os médicos, eles estão no ponto A, eles querem ir pro ponto B, né? Ou até ir do ponto A, se manter no ponto A para conseguir ir em linha reta para um outro ponto B, né? Sim. Porque senão cai. Manter também dá trabalho. Sim. Né? E para eles irem para esse ponto B, o que é? Por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, eu tô aqui, eu quero ir para Minas. Se eu não tiver uma consultoria, se eu não tiver alguém me orientando, eu vou acabar no Pará, eu vou acabar no Mato Grosso, então eu vou gastar muito mais tempo, muito mais gasolina. Pode ser que eu chegue, né, aonde eu quero? Pode ser que eu chegue em Minas, mas o tempo que eu vou demorar para isso, o desgaste que eu vou ter. Então, quantas vezes vai quebrar a cabeça? Então, eu falo assim, a Time, a gente trouxe isso, né? Você cuida dos pacientes, a gente cuida do seu negócio. Até porque a gente não é só consultoria, né? A gente faz o gerenciamento das clínicas. Eu acho que eu nem te contei que a gente tá fazendo gestão agora de clínica. Que bacana. O buraco tá bem embaixo. Gente, isso é perfeito. É uma economia de tempo é uma consultora fazendo a gestão da tua clínica. Olha o nível. E aí a gente tem gestor de projetos, né, que eles fazem. Tem gente escutando a gente que não tem essa consultoria ainda? Oi, peraí. Né? Tá errado. Tá errado. Então, assim... faz toda a diferença, né? Então, agora começou que médicas estão me oferecendo sociedade, né? Elas querem a Time o tempo todo lá. Então, elas falam assim, não, mano, eu quero, é exatamente isso que você faz. Eu cuido dos meus pacientes, você cuida do meu negócio. É isso que aconteceu na prática. Então, já tem 2 clínicas nessa situação. E aí, eu falei, caramba, realmente a transformação é incrível, assim. A gente aqui, antes da gente entrar, a gente tava falando de uma clínica que aumentou 100 mil em questão de 3 meses o faturamento. Gente, 100 mil e mais, é muita coisa. Teve outro dia que uma médica me ligou e falou assim, emocionada, ela falou, Amanda, o que você fez? Porque ela caiu da conta dela 100 mil, limpinho pra ela naquele mês. E ela nunca tinha visto mais 50, né? Isso já pagou funcionário, pagou custo fixo, variável, tudo. Pagou as bonificações todas e tá ali. Então, é isso, então é esse diferencial que a Time trouxe, sabe? É você ter uma consultora, um especialista, e o consultor não ficar só no estratégico. A gente tá no tático operacional agora, com uma equipe, mão na massa. Me dá muito trabalho, mas é apaixonante. Por quê? Porque antes de fazer a consultoria, querendo ou não, você sai, tem certas coisas que dão uma diminuída. Sim. Então, por exemplo, imagine você, Lu, você faz uma consultoria e fala, agora quem vai entrar aqui é a Time. Ela vai manter isso aqui que eu tenho. Poxa, é outro nível. Gente, isso é um braço que, assim, não tem... eu já te falar, não sei nem quanto você tá cobrando, mas não, é muito importante para que você consiga gastar a energia onde você é bom como médium, onde você se especializou, onde você dedicou energia, no que você é bom. E não ficar gastando energia, às vezes, onde você não tem expertise, não tem o saco, não tem a vontade, não tem o prazer, não tem habilidade. E como você falou, vai só cair naturalmente em vez de eu poder aumentar como uma pessoa que é especializada. Exatamente. E lógico, né? Minha empresa tem que ser um modelo, eu exijo isso, né? Então, a gente tem lá um financeiro agora também. Acho que eu nem tinha te contado tudo isso ainda, né? Você lá com a Laís, super envolvida nos seus negócios, seus filhos. Mas, a gente faz isso e acaba que a gente já tá quase entrando na lista de espera. A gente entrou mês passado, aí um cliente, a gente precisou tirar ele, literalmente, porque se eu quero mais que o próprio dono do negócio, eu propago pro mercado. É igual relacionamento, igual namoro, exatamente. Então, eu não posso querer mais. A gente tem que querer os dois fazer acontecer a transformação. E não é pra qualquer um, né? Então, abriu uma vaga. Então, assim, a gente tá... Por quê? Porque eu quero excelência na minha gestão. Então, eu vou formando gestores de projetos, consultores braços da Amanda para isso. E a gente faz, pra você ter noção, reunião diária com a equipe. Meu Deus, gente, onde é que... se eu quiser essa consultoria, o quê? Eu escrevo aqui embaixo? Fácil, onde é que é? Conta. Não, eu vou deixar um link aqui do WhatsApp para quem quiser entrar em contato com a gente. Perfeito. Porque é algo realmente... Eu procurei muito no mercado, é inédito para o mercado. No nível que nós estamos fazendo. Para você ter noção, eu paguei a maior consultoria de gestão clínica do Brasil. Eu fui para São Paulo, fiquei com ela lá 2 dias. Ela me mostrou toda a estrutura de como elas fazem. Foi tipo um fellow, assim. Sim. E eu vi que a gente está entregando muito a mais. E aí eu tive até uma pessoa que fechou comigo semana passada. E ela falou para mim, Amanda, você entrega 2/3 do que eles estão entregando. Olha, eu já fiz com eles. Você está entregando muito mais. Por quê, Lu? Tem uma vantagem. A Lu sabe, eu já fui professora de branding, né? De posicionamento.
Então, eu tenho esse expertise de gestão, de jornada, de equipe, treinamento de equipe, que eu gosto muito, desenvolvimento de pessoas, e bem comercial também. Só que eu também olho posicionamento e branding. Então, acaba que o custo-benefício... Todo o ciclo. Eu olho todo o ciclo. Sabe esse negócio que você falou, suas redes sociais impactam? Eu não faço redes sociais, mas eu olho o posicionamento estratégico. Então, por exemplo, exatamente como eu dei exemplo dessa médica. Poxa, a tua persona, vamos revisar ela. Você tá focando no público masculino, porque você vende esse tipo de tratamento. Vamos montar uma estratégia de branding, que é estratégia de posicionamento. Aí depois quem vai executar, lógico, vai ter designer, vai ter que faz uma nova identidade visual. Vai ter o pessoal da agência que vai gravar os vídeos, que vai postar, que vai fazer tráfego. Aí é outro mundo. Mas eu vou mostrar o que tem que ser passado ali. Qual que é o arquétipo, quais são os atributos da marca. Então eu vejo assim, que eu encontrei no mercado. Ou a pessoa faz comercial, ou a pessoa... E ali a gente conseguiu tudo. A gente faz a gestão, a consultoria, a gestão e o branding. Então assim, é o nível de valor que a gente traz para as clínicas. Corre, escreve aqui, eu quero. Bora, deixa esse link logo. Exatamente. Então acesse aqui, eu vou deixar o link do nosso contato, porque realmente vai para outro nível. E dá até pra gente conversar nesse sentido, né? De quando você terminou tua consultoria, eu entrar com a gestão. Eu e a Lu, a gente pensa muito igual. E ontem eu tava em reunião 7 horas da noite com uma cliente, sexta-feira, né? Que nada vem de graça nessa vida. Então, assim, eu me entrego muito pros médicos. E ela falou assim, ela já me indicou vários clientes, e ela falou assim, Amanda, quando eu falo de você, eu falo pra ele, esteja pronto, porque a Amanda é faca na caveira. Ela entra com os 2 pés na porta. Ela vai entrar e ela é um furacão. E é isso. Então, assim, quem tá pronto pra transformar, pra uma virada de chave, porque assim, se você tá fazendo hoje tudo, você tá há anos errando, você não chegou no seu objetivo de ganhar 100, 200 mil limpo na tua mão. Gente, se você não... Ou muito mais, tô falando no mínimo, né? É o teu sonho, enfim, você quer ganhar 50, você quer... Enfim, o que você quiser, mas você tá errando, não deu certo até hoje, você tem que procurar ajuda. O médico tem que procurar ajuda, Lu. Seja, eu procuro ajuda na minha vida. Quando eu procuro um médico, eu falei pra você, eu tô na medicina integrativa agora, fazendo vários tratamentos, eu precisava de ajuda. Se eu continuasse levando minha vida com hipotiroidismo, sem exercício, sozinha, sem habilidade de uma pessoa onde que eu ia chegar? Em lugar nenhum, Lu. Eu só ia sofrer. Então, assim, e tem gente que fala assim, mas acaba que eu fico na minha zona de conforto. Eu falei, conforto o quê? Tá zero confortável aí. Tá confortável não conseguir pagar os boletos? Tá confortável ter que lidar com a equipe, uma confusão diariamente? Tá confortável o teu paciente sair insatisfeito sem fechar tratamento? Tá confortável não transformar a vida das pessoas? Não deixar uma mulher com autoestima, não deixar uma mulher segura de si, tocando a vida dela quando ela faz uma cirurgia, ou quando ela faz um procedimento estético? Gente, vamos mudar esse cenário, entendeu? Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu não vou dar o treinamento, dar consultoria e virar as costas. Tem que trazer algo novo. Então, assim, eu trabalho em parceria com consultores, faço também a consultoria, mas tenho parceria com consultores, trabalho em parceria com agências. Então, eu queria trazer algo diferente pro mercado. Isso é muito legal. Que é uma dor latente do mercado, né, Lu? Uma dor latente. Então, assim, é muito legal, porque acontece que você atende seus pacientes, você cuida dos seus pacientes, nós cuidamos do negócio, né? Nós não só transformamos, nós transformamos e cuidamos diariamente. Assim, é muito trabalho. Mas é prazeroso. É muito prazeroso, porque eu falo que é uma cadeia, sabe, Lu? Eu ajudo o médico, que ele ajuda o paciente, que o paciente fica feliz, e na sua casa fica feliz, que o marido fica feliz. Então, assim, são várias pessoas ganhando, né, dentro de suas vidas, ganhando, assim, qualidade de vida, literalmente, né? Então é uma cadeia bonita, assim, sabe? Aquela coisa, um ajuda o outro. Né? Assim, no início deles, por que você montou a clínica? Por que você escolheu a medicina? Por que você escolheu essa área? Eu pergunto tudo isso. Você também, né? Com certeza, porque é um diagnóstico, você entendeu a persona que tem na sua frente. O que te motivou a fazer o que você faz? Por que você escolheu ter um negócio como esse? E toda vez que surge dúvida, ou quando você se sentir desconfortável onde você está, querendo mais, querendo escalar, querendo recomeçar, às vezes, tem gente que está numa fase que está recomeçando, está saindo de uma clínica em parceria com outro médico, está abrindo seu próprio espaço, cada um vai estar no momento, né, escutando a gente, cada um vai estar no seu momento. Mas pensa lá atrás, o que te fez fazer o que você faz, e qual ponto você deseja chegar. E pensar que tem pessoas, tem empresas que podem te facilitar esse caminho, que podem agilizar esse caminho, podem facilitar esse caminho e te direcionar para onde você quer.
ao invés de ficar batendo cabeça na parede. Por que você faz uma especialização? Porque você quer, né, chegar mais rápido em algum local, porque você tem um outro Você profissional, acelera, né? um médico que tem mais experiência, que você vai lá aprender com ele, não é normalmente assim? Né? Isso. Então, é mais ou menos isso, dessa forma que funciona a consultoria. E você pensar que hoje, no mercado, os pacientes estão mais exigentes, o consumidor está mais exigente, o mercado está mais... eu não gosto da palavra saturado, eu acho ela bem escassa, não gosto de palavras escassas. Mas o mercado está com muito mais profissional. A área da estética, a área médica da estética está com muito mais competidores, porque antigamente só a dermatologia poderia, né, mexer em Sim. algumas áreas, e hoje a gente tem várias outros profissionais da área da saúde que podem também passear por esse universo. Independente do, tem que fazer aquilo, a gente tá falando na prática, Exatamente. né? Realmente, o que tá acontecendo é isso. isso. Quem não Então, olhar para isso, tem muito mais gente, vai tem ficar pra muito trás. mais profissional no mercado. Os profissionais estão se especializando cada vez mais, estão nichando cada vez mais. Então, ficar para trás é basicamente ficar sentado onde você está. Se a gente tende a ficar numa linha linear, numa linha mais reta, com o tempo, a gente cai. Poder de compra cai, boletos aumentam, contas, impostos, custo de equipe e tudo mais. Então, pensar que crescer não necessariamente é você ter que gastar mais tempo. Isso eu falo muito para os meus clientes, que eu acho que muita gente, especialmente as mulheres, né, que têm filhos, são mães como a gente, pensam, se eu for ganhar mais dinheiro, eu vou ter que trabalhar muito mais. Não necessariamente. Trabalhar com inteligência de negócio, que é a venda que eu gosto muito de trabalhar, a venda inteligente, ela não necessariamente é você colocar mais paciente para dentro. Não. Muitas vezes não é você ter que colocar mais horários dentro da clínica. Pelo contrário. Você acha que esse médico que cobra 5 mil a consulta, quantas vezes na semana ele trabalha? Uma? Lógico, né? Para chegar lá é uma longa jornada. Mas ele trabalha uma. Sim. Então, Lu, chegou ao fim. Passou rápido, adorei estar aqui com você. Exatamente. A equipe já tá ali, ó. Acabou. Eu deu falei, se tempo. deixar, gente, ó, conversar é um trem que eu gosto bastante. Então, Lu, obrigada pela sua participação. A Lu já é uma amiga que já frequenta a minha casa, né? Conhece meu marido, meu filho, eu conheço a família dela também, então é uma pessoa muito especial. Indico, assim, de olho fechado, o nível de competência dessa mulher é uma máquina da área comercial. Já ensinou mais de 2.000 alunas aí, de forma próxima, né? Com aulas ao vivo e tudo mais. Então, assim, além das multinacionais todas que você trabalhou, então... Foi um grande prazer, obrigada pelo seu tempo. Gente, docs aí que estão assistindo, comentem aqui se vocês estão gostando, se está fazendo diferença para a vida de vocês, se esse conteúdo está sendo válido, para a gente saber se os assuntos que nós estamos trazendo faz sentido para vocês, né? Se está ajudando para eu saber se vai para uma segunda temporada. Sim. Porque aqui nós estamos tem mais 2 episódios só para gravar. Então, essa está sendo a primeira temporada e eu quero saber se vale a pena eu seguir para a segunda, né? Então, eu preciso saber se vocês estão gostando. Escreve sim, se você quer. Escreve, coloca aí o que você mais gostou de saber, o que foi novo para você dentro desse episódio. Curte, compartilha, toca o sininho aqui para que você receba esses conteúdos a hora que você abrir o teu canal de YouTube. Teu canal não, né? A sua conta do YouTube. Tá bom? Obrigada por ter nos assistido até aqui. Um prazer estar aqui junto com Foi um você. prazer. Com Lu, vocês aqui dentro. despede aí do pessoal. Adorei. Muito Foi obrigada mesmo. Uma experiência muito gostosa. Eu sei da sua competência, eu sei da competência do que você entrega. Então, assim, pra quem não tem ainda teu serviço, pelo amor de Deus, escreve aqui embaixo, eu quero. Porque essa mulher é um avião. Tô muito feliz e honrada em participar dessa primeira temporada. Com certeza, tenho certeza que vou ter 2, 3, 4, 5, 6. E desejo muito sucesso para você, para os seus clientes, né? Que quem está escutando aqui a gente pegue o que for útil, anota e mais do que anota, bota em prática. E o que tiver de dúvida, pergunta para Amanda, quem sabe ela consegue te ajudar. Né? Tá bom? E você, Lu, qual que é o seu Instagram? Passa aí, pessoal. Vou deixar aqui embaixo também o link, mas... Ótimo. Qual é o seu Meu Instagram? É @luanarosavendas. É uma das redes sociais que eu uso. Aqui no YouTube também tem um canal. Mas se precisar de alguma informação, enfim, eu tenho também o meu contato ali que tiver dentro do e-mail, que é contato@luanarosa.com. Tchau, até a próxima. Ficamos por aqui.